Praças públicas e sua importância nos espaços urbanos. Proposta de revitalização da Praça Vila Pedreira no município de Juquiá, São Paulo. Grupo 5N4, Polo de Juquiá, São Paulo. Componentes do grupo: Alexandra, Andressa, Cristiane, Gesiane e Michel. Introdução. O presente trabalho irá apresentar a importância que os espaços públicos têm perante a sociedade e também trará em pauta a atual situação que se encontra a praça localizada no bairro Vila Pedreira do município de Juquiá, e assim propor uma solução de revitalização da mesma, a fim de proporcionar um ambiente de lazer adequado para a comunidade que reside naquele local. Problemas e objetivo. O objetivo geral do trabalho é apresentar, através de referenciais teóricos e pesquisas, a importância dos espaços públicos em meio à sociedade. São esses espaços que possuem uma forte influência quando consideramos a questão de interrelacionamento entre as pessoas e a qualidade de vida dessas. Objetivos específicos: diagnosticar a importância que os espaços públicos apresentam em meio à sociedade, apresentar o quão influentes esses espaços são ao relacionarmos com a questão de interrelacionamento e qualidade de vida das pessoas, evidenciar a importância da praça pública parque na vida de uma comunidade, apresentar uma proposta de solução para o problema localizado, mostrar a necessidade de uma revitalização do local escolhido e, através de um protótipo, como ficaria se essa fosse realizada. Definições de praças e suas funções ao longo do tempo. As praças apresentam diversos significados desde sua origem até os dias de hoje. Com isso, apresentaremos o contexto dessas, dito por alguns autores. Segundo o autor Rigotti, as praças são locais onde as pessoas se reúnem para fins comerciais, políticos, sociais ou religiosos, ou ainda onde se desenvolvem atividades de entretenimento. Contudo, a praça é o lugar intencional de encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária e, consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas. Sua composição e o contexto urbano é constituído, em sua maioria, por espécies das mais variadas, e esses, sendo vivos, são passíveis de transformação, que, como qualquer outro organismo, com o passar dos anos, se altera e, se não for cuidado, se deteriora. Os autores apresentam as praças como locais de bate-papo, reencontro, mas esses ainda podem significar para outros um local de lazer, troca de experiências, meditações e ainda lugar fundamental da vida social, espaço de encontro, de trocas de palavras e mercadorias. De acordo com o autor Cassete e Liette, é considerado desde sempre como âmbito da visibilidade, onde aparecer significa existir na qualidade de ator social. Contudo, com o desenvolvimento técnico industrial, acabaram surgindo outras formas mais sofisticadas de diversão, tais como os aparelhos eletrônicos, equipamentos esportivos, playground e outras formas ligadas à modernidade. Em detrimento disso, as praças cada vez mais perdem espaços na vida dessas pessoas. Praças públicas e demais equipamentos urbanos. De acordo com Borges, as pessoas atualmente usam as praças para as mais variadas situações, seja pegar um transporte coletivo, beber uma cerveja, namorar, vender um carro, tomar um café ou um lanche e etc. E o espaço permite isso ao indivíduo, visto como um espaço de funções dispostas. Portanto, é possível concluir que o espaço público
Em si, as praças apresentam discrepâncias através das maneiras de utilização da mesma feita pelas pessoas, havendo diferenças sociais transpostas, umas visando renda, outras lazer. Revitalização. Ao falarmos sobre revitalização, era entendimento que esse termo se refere a medidas que visam criar uma nova vitalidade, a dar uma nova vida a alguma coisa. Para a realização desse, é necessário um processo de antecedência, que será feito através de uma análise e projetos coordenados. As ações que envolvem o processo de revitalização estão ligadas principalmente ao desenvolvimento cultural dos locais, tornando-se assim um fator de evolução e transformação. A importância desse processo se dá principalmente pelo fato que não é apenas a manutenção da estrutura existente, mas também de uma ação que visa resgatar a identidade do espaço e das pessoas das quais se relacionam nele. Procedimentos metodológicos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi através de pesquisa qualitativa com análise do problema no local escolhido. E como procedimento metodológico, apresentaremos revisão bibliográfica, onde abordaremos concepções que concretize e dê ênfase no que está sendo proposto. De início, foi aplicado um questionário qualitativo junto aos moradores que residem no bairro. Através desse questionário, foram levantados dados dos quais apresentem as percepções e insatisfações dos moradores a respeito do problema exposto. Contudo, com a pesquisa objetiva-se proposta projetual para a revitalização desse espaço público que hoje não tem tanta utilização, assim por meio de uma organização e estruturas adequadas, e também a apresentação de um protótipo através de maquete como demonstração de como ficaria a praça se a proposta apresentada vier a ser executada. Análise e discussões dos dados. O município de Juquiá está localizado no interior do estado de São Paulo, com aproximadamente 18.908 habitantes, segundo os dados do IBGE em 2018. O espaço público pautado como problema do projeto apresentado encontra-se localizado no bairro Vila Pedreira, no município, criado em 2005, com uma área de 2.400 metros quadrados e faz cruzamento entre as ruas 7, Rua 8 e Rua Maria Isabel. A praça foi denominada pelo nome Praça Vereador Benedito Antônio da Silva, Dr. Benedito. Através da visita de campo, pode-se ainda perceber que o local é ainda muito utilizado pelas crianças como meio de diversão, porém hoje não possui mais brinquedos para o entretenimento dessas. Um local que antigamente era muito frequentado e reunia as famílias do local, desde os mais novos até os mais velhos, e hoje se encontra-se largado. Com base nisso, foi aplicado um questionário para fazer um levantamento quanto à percepção e insatisfação dos moradores a respeito do local. Tabulação dos dados. Sexo masculino, 33%, feminino, 67%. Idade dos entrevistados. Acima de 60 anos, 40%, 40 anos a 60 anos, 33%, 25 anos e 40 anos, 17%, e acima de 18 anos, 10%. Escolaridade dos entrevistados. Possuem ensino médio, 40%, possuem ensino fundamental, 33%, possuem ensino superior, 10% e outros, 17%. Você frequenta a praça
pública no seu bairro? 73% dos entrevistados disseram que sim, 27% disseram que não. Com qual frequência? Daqueles que responderam que sim. 55% disseram às vezes e 45% disseram que sempre. Como você considera o estado de conservação da praça pública do seu bairro? 83% dos entrevistados disseram que ruim, 17% como regular e nenhum entrevistado respondeu como ótimo. Qual a principal razão para que você não faça o uso da praça pública do seu bairro? 73% dos entrevistados disseram que pelo péssimo estado de conservação. 17% dizem que faz o uso da praça pública. E 10% disseram que outros motivos. Você considera adequada a manutenção da praça pública? 90% disseram que não, 10% disseram que sim. Você considera adequada a limpeza da praça pública do seu bairro? 70% disseram que não e 30% que sim. Você considera adequada a segurança da praça pública do seu bairro? 70% disseram que sim, 30% disseram que não. Você considera importante a existência da praça pública do seu bairro? 70% disseram que sim e 30% disseram que não. Para qual finalidade? 33% disseram que todas as finalidades, entre elas inclui descanso, recreação, lazer e esporte. Conclusão: a paisagem urbana é um fator fundamental quando relacionada à hospitalidade, não ficando somente a função da atitude acolhedora dos usuários, assim como também a organização de espaços, segurança e acessibilidade. Através do questionário aplicado, compreende-se que a grande parte dos entrevistados reconhecem que é muito importante a existência de praças públicas em meio aos espaços urbanos, bem como também sabem que a hospitalidade, para atender de forma conveniente e adequada os visitantes e residentes, é necessário políticas as quais direcionem a organização e conservação do espaço. Ainda de acordo com os resultados obtidos, pôde-se avaliar que a maioria dos moradores entrevistados que residem próximo ao local sentem muita insatisfação da forma da qual se encontra a praça atualmente, visto que antigamente era um local que proporcionava lazer e diversão para os mesmos. Portanto, com base no tema apresentado, a solução para o problema exposto seria a revitalização da praça, da qual, se realizada, virá a proporcionar aos moradores do bairro grande satisfação e alegria, podendo esses frequentar juntos aos seus vizinhos, filhos e colegas um ambiente harmonioso e bem conservado. Ainda falando sobre o nosso projeto integrador, esse aqui é o nosso protótipo da proposta de revitalização da Praça Vereador Benedito Antônio da Silva, localizado no bairro Vila Pedreira, em Juquiá. E após algumas análises e pesquisas, foi constatado que nesse bairro existe uma praça, mas essa praça não oferece nenhuma estrutura adequada para que as pessoas possam visitar. Inclusive, não tendo estrutura, algumas crianças brincam por ali. E esse aqui é o nosso protótipo de execução do serviço. É um protótipo simples, mas que nós colocamos aqui em parceria com os empresários da cidade, visando um resultado de oferecer um lugar adequado para que essa população tenha momentos de lazer em família. E também nós sugerimos que os moradores do bairro, pudessem participar da execução desse projeto, para que eles pudessem zelar e cuidar depois, diminuindo também os custos com manutenção na prefeitura.